Essa foi a minha pior semana como dev front-end por conta de uma única tarefa e eu vou te mostrar alguns detalhes nesse vídeo. E antes da gente chegar na tarefa onde eu quebrei a cabeça, eu preciso te mostrar uma outra que eu preciso fazer antes daquela. Tá vendo essa tagzinha aqui da dificuldade, onde tem fácil, médio, difícil? Isso aqui a gente tem cada desafio, né? Fácil, médio, difícil, enfim. Aí eu tenho que criar uma tag para o tema, tipo esses desafios aqui são do tema de arrays. Então, eu vou fazer uma outra tagzinha dessa com o nome do tema de cada desafio. Aqui é um tema tag, tá vendo? Aqui já é outro tema. Então, cada desafio desse vai ter uma tag com o seu tema. E eu não sei nem por onde começar a fazer isso, mas como a gente tem aqui as tags da dificuldade, eu vou usar a dificuldade aqui para poder me auxiliar. E lembrando que se você quiser acessar a plataforma, que a gente tem um conteúdo 100% de graça, 7 horas de programação do zero, lógica básica, e aqui a gente tem um pouco do conteúdo de estrutura de dados também de graça. O link vai estar aqui na descrição e caso você queira assinar, você usa o cupom DEVERIC, que você vai conseguir 10% de desconto. E para não perder o costume, eu estava quase terminando essa tarefa aí de colocar essa tagzinha e eu percebi que eu estava trabalhando na Develop. A sorte é que agora eu estou aprendendo a usar esse negócio de Git Stash e vai facilitar muito de eu pegar essas alterações e levar para a nova branch. E como eu disse, com o exemplo ali da tag da descrição, foi muito fácil de fazer a parte do tema, né? Só que eu não posso mostrar para vocês porque a gente não subiu isso ainda para produção. Mas assim que você entrar na plataforma, que já estiver subido, que você vê as tagzinhas ali com o tema, você vai lembrar desse vídeo que é onde eu estava fazendo essa tarefa. E depois de terminar essa parte, eu fui para uma outra task que foi a minha dor de cabeça, que era para fazer um filtro. Eu nunca fiz nada parecido em relação a filtro e tal, só na parte do back-end, mas no front-end eu nunca fiz e eu nem tinha ideia de que eu tinha que usar um formulário, só para vocês terem noção do meu nível de conhecimento em relação a essas coisas. E a princípio eu estou tendo bastante dificuldade, tendo que ver alguns exemplos para poder ter uma noção ali de como que eu vou conseguir fazer isso. E depois de um tempo quebrando a cabeça, pesquisando, eu consegui pelo menos mostrar o formulário ali na tela, né? Só que ainda não está funcionando. Eu não sei se é alguma coisa na lógica, no botão, na parte de renderizar os componentes, enfim, amanhã eu vou dar continuidade e ver isso. E hoje eu continuei aqui na tarefa do filtro e, velho, a pior tarefa, mais difícil que eu já tive em toda a minha vida, trabalhando nessa parte do front-end. Fazer o filtro parece ser algo muito tranquilo de fazer, velho. E depois de quebrar muito a cabeça, eu consegui pelo menos fazer ele funcionar. Só que ainda tem outros detalhes, né? Eu já tenho os dados lá mostrando na tela e quando eu faço o filtro, eu preciso só mostrar aquilo que eu filtrei. E eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou mostrando o que eu filtrei e mostrando também os outros dados completos, né? E aí eu demorei um tempão para poder resolver isso, mas eu consegui. Só que agora eu tô com outro problema, eu tô travado na questão e, tipo assim, os dados eles são mostrados de uma forma organizadas, né? Ele, tipo assim, ele já vem com a interface, um layout padrão para mostrar aqueles dados. Só que quando eu faço o filtro, esses dados eles estão vindo sem formatação, estão vindo totalmente aleatórios. E eu preciso que, tipo assim, eles venham com a mesma formatação. E eu falando aqui parece até fácil, velho. Tipo, é só fazer o filtro e trazer os dados que eu tô filtrando, né? Renderizar com o filtro. Só que tá tirando toda a parte do CSS quando eu faço esse filtro. Então, mais uma dor de cabeça aí para poder resolver. E hoje eu resolvi começar o dia lendo documentação, procurei alguns artigos para tentar ter mais ideias, fui até ali no chat GPT, só que eu não consegui, velho. E tipo, eu tenho 3 dias para poder entregar essa tarefa. Eu tô quebrando a cabeça agora para poder tentar aprender, tentar resolver sozinho, mas se não der certo, eu vou ter que pedir ajuda. E aí depois de quebrar muito a cabeça, consultar muita coisa, eu consegui fazer o filtro, mostrar os dados com a mesma formatação de antes de ter o filtro aplicado. Só que aí eu fiquei com outro problema, eu resolvo um e aparece outro. Eu não consigo voltar a ter os dados da lista original quando eu aplico o filtro, né? Porque é meio que eu estou modificando a lista que vem com todos os dados. E aí eu não estou conseguindo ter acesso a ela da forma original para ela ser exibida na tela quando eu não tiver mais o filtro aplicado. E tipo assim, tá com muito erro e tal, mas eu estou conseguindo pelo menos avançar aos poucos e chegar no resultado que eu preciso, né? Tipo, chego numa parte, aí aparece um outro problema, eu resolvo outro problema e assim eu tô indo e as coisas estão começando a dar certo. E aí eu resolvi pedir ajuda ao Cassiano e ele me mostrou onde eu deveria fazer a parte do filtro ali, né? A parte que eu tava com dificuldade.
Só que ele não me disse como eu iria fazer, né? Eu tô falando isso só para vocês perceberem que não foi me entregue aí de mão beijada. Ele me mostrou o lugar e aí eu quebrei muito a cabeça para poder conseguir chegar na solução. E aí, depois de um tempinho que eu falo é mais de 1 hora, eu comecei a chegar bem perto do resultado que eu precisava. Aí eu fui arrumando uma coisa ali, outra coisa aqui, só que ainda não tá funcionando da maneira que eu queria. Então eu resolvi parar de trabalhar e eu saí para correr, eu fiz um treino ali de 35 minutos e depois eu voltei para casa na intenção de trabalhar mais ou menos 1 hora e ver o que eu iria conseguir fazer. Só que aí, depois que eu voltei para casa, eu trabalhei ali uns 40 minutos e eu finalmente consegui, velho. Quase que eu dou um pulo de alegria porque o negócio tinha dado certo. E assim, foi bizarro de simples o que eu precisava fazer para poder resolver o problema. E não tava dando certo, eu resolvi sair do ambiente aqui do trabalho, fui correr, voltei a trabalhar e aí deu certo. Em 40 minutos eu consegui resolver. E se fosse para mim pensar naquela solução sozinho, eu não iria conseguir. Pela ajuda que eu pedi ao Cassiano antes, né? Eu consegui pelo menos ter um direcionamento de onde eu poderia resolver aquela situação. Aí agora eu vou comentar tudo aqui e vou salvar porque já são 7h30 e amanhã eu vou voltar e refatorar tudo isso aqui. Hoje eu completei 400 dias no Duolingo, velho. Eu tô muito feliz porque é muito bom quando a gente consegue se manter aí constantes na direção dos nossos objetivos. Mas voltando pro trabalho, eu comecei o dia ali revisando o código, apaguei alguns comentários, refatorei algumas coisas e eu tava procurando de fato entender como que as coisas estavam funcionando, porque tipo assim, eu comecei de um jeito e eu fui alterando, mudei muitas coisas e no fim eu não estava entendendo muito bem, mas agora eu voltei fazendo passo a passo direitinho e eu consegui entender como que o filtro estava funcionando. E quando eu achei que estava tudo certo, velho, eu passei o dia inteiro hoje tentando resolver um problema, porque o filtro ele só funcionava após eu digitar um espaço. Tipo assim, se eu digitasse uma letra, ele não fazia nada. Se eu digitasse 10 letras, ele continuava sem fazer nada. Mas se eu digitasse uma letra e um espaço, aí ele funcionava. E cara, eu já tava pra morrer com isso, porque eu não tava conseguindo arrumar isso aqui de forma alguma. E no finalzinho da tarde ali, o Cassiano me chamou e ele me mostrou a pipeline que ele tinha feito, né? Me ensinou algumas coisas e tal. E a gente testou como que vai funcionar, porque agora quando eu fazer um git push, eu preciso verificar se tudo rodou certinho ali na pipeline, antes de eu fazer o meu PR, né? E eu que não sou bobo, aproveitei e já chamei ele para pedir ajuda ali em relação ao filtro. E ele, tipo assim, ia dar muito trabalho dele entender tudo que eu tinha feito ali, então ele me mostrou uma outra forma de resolver o problema, né? De chegar na solução que a gente precisava em relação ao filtro. E aí eu fiz as alterações que ele me orientou e tal, e deu tudo certo. Depois eu só fui arrumando a parte da interface ali, né? De deixar, tipo, os campos com o tamanho que eu queria, fiz o commit, passou ali na pipeline e agora eu tenho que ficar ligado nisso, porque toda vez que eu fazer um push, eu tenho que ver se passou tudo certinho na pipeline antes de eu fazer o PR. E cara, eu fiquei tão travado nessa questão desse filtro que aquela task do começo desse vídeo que eu tava falando da tagzinha lá, do tema, do desafio, eu esqueci de fazer um push daquilo ali e fazer o PR, entendeu? Então, tipo, eu parei tudo agora, voltei lá e fiz o commit, revisei tudo certinho para poder fazer o PR daquela outra tarefa. E essa novela do filtro ainda não acabou, porque eu acabei vendo que ele não estava funcionando da maneira como deveria. Eu fiquei a manhã toda, tipo, tentar pegar o filtro. Na verdade, ele está funcionando perfeitamente, só que eu preciso fazer ele com o Formic, né? Eu preciso pegar o filtro e jogar dentro do Formic. E eu não tô conseguindo fazer isso, chega a ser até desanimador. O filtro tá funcionando certinho e tal, mas eu não consigo pegar tudo que eu fiz até agora, que foi muito confuso, e trazer para o contexto do Formic. E essa semana, assim, foi muito tensa, muito complicada essa task. E como eu gravo os vídeos, tipo, tô gravando hoje, mas essas coisas que eu fiz aqui foram de 2 semanas atrás. Então, eu já sei que na semana que vem eu consegui resolver e eu vou trazer isso para você no próximo vídeo.